voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Lembrando vocês, ouvintes, nosso canal no YouTube is.gd/programa Bandeirada. Para você que ouve pelo iTunes, pelo Podcast Addict, por qualquer outro programa de gerenciador de podcasts, bit.ly/RSS Bandeirada. Sem perder tempo, hora do Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Vamos começar o nosso Sexta Marcha falando de Fórmula 1. Fórmula 1. A cidade do México e o governo mexicano não vão mais investir dinheiro na Fórmula 1 após 2019. O contrato do GP está se encerrando ao fim desse ano e a prefeita Cláudia Sheinbaum indica que a edição de 2020 vai precisar de novos financiadores para acontecer. Abre aspas na entrevista que ela deu. Em 2020, o governo federal já não vai estar mais comprometido com esse apoio financeiro, porque ele será destinado em sua maior parte ao Fundo de Construção do Tren Maia, um projeto importantíssimo para o México, diga-se de passagem. É muito oneroso, muito expansivo, muito pesado para a cidade do México pagar 76 milhões de reais, 400 milhões de pesos, para receber a Fórmula 1. Carlos e Eric, o GP do México corre risco. Eu sei que ela nunca vai ouvir, nem vai sonhar que nós três existimos. Mas, senhora prefeita, 76 milhões. O retorno que a cidade do México recebe com turismo, etc, empregos diretos, indiretos, não valeria a pena? Boa pergunta, Carlos. Isso tem muitos circuitos que dizem que não vale a pena. Por exemplo, o Melbourne todo ano contabiliza prejuízo. É uma questão a se aumentar. E o problema é a Fórmula 1 quanto a isso, porque a Malásia caiu fora justamente por isso. É uma questão a se levantar. Você levantou uma questão interessante. Eric, tua vez. Sabe por que eu falo? Antes, Eric, só pra... Porque a pista sempre no México tá lotada. Não é aquela coisa, por exemplo, Brasil, outras praças. Não, Brasil também lota, vai. Não por completo, Eric, não por completo. Não é aquela coisa mais assim, fim dos anos 90 e início dos 2000 que ainda lotava. Hoje ainda fica alguns buracos. Não por completo, mas fica. Mas se comparado ao México, o México lota. Não, cidade do México, as corridas do México são um sucesso de audiência. E elas lotam, as corridas lotam, e qualquer corrida lota no México. Alguma coisa tem aí, não pode ser normal. Alguma coisa algo de errado não está certo nessa conta, cara. Exatamente. Veremos o que. E aí, Eric, falou alguma coisa? Agora é aquela parada, né? Abriu o caminho pra... Aí já entrei aquela piadinha, né? Que aí com isso o Bernie abriu o caminho de negociar com o Turcomenistão fazer a corrida lá, né? Só que não é mais o Bernie quem está lá. Não, eu sei que não é, mas assim, eu falei meio que pra desenterrar a piada, mas assim. Eu sei, mas não. O Bernie falou que se chamarem, ele topa pra poder ajudar em alguns impasses, porque a Itália tá com impasse para renovar o GP. Itália tá com impasse, Alemanha tá com impasse, Bélgica tá com impasse, Canadá tá com impasse, tem um monte de impasse ainda. Porque perceberam que não tá mais da Fórmula 1. Então é hora do Chase Carey começar a ver direitinho o que precisa, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas a Fórmula 1 é um negócio proibitivo em termos de dinheiro. Mas pelo menos a notícia... Rapidinho, gente. A notícia diz ainda só... completando que a prefeita vai se esforçar para achar parceiros. Menos mal, pelo menos. Alguém quer falar mais? O bigode estiloso tá na hora de mostrar que veio, né? O bigode estiloso, exatamente. Vamos lá então, gente. Hora da gente falar agora de monopostos. Vamos falar da Fórmula 3. Monopostos. Fórmula 3 e os novos pneus da recém-criada categoria. Lembrar que a Fórmula 3 não é a Fórmula 3 europeia, até a Fórmula 3 internacional, que se uniu da Fórmula 3 europeia com a GP3 e vai criar a Fórmula 3 internacional. Os novos pneus vão se desgastar mais, é o que afirmou Mário Isola,
diretor de corridas da Pirelli, abre aspas, nós desenvolvemos um pneu específico para a Fórmula 3 porque o carro tem várias diferenças para o modelo usado na GP3. Só que nós recebemos um pedido dos organizadores para que o pneu se desgastasse mais. O resultado é um carro que será mais difícil de guiar, o que privilegia o talento. E aí, Eric, acertada na sua opinião privilegiar o piloto? Acho que é acertado. Não, pois é. Se for por essa lógica, por esse ponto, sim, acertado. Mas se for, mas é aquela questão de você ver um pneu se degradando a troco de nada, sempre acaba, a gente acaba sempre meio que olhando meio torto pra isso, né? Porque sim. É parada, esporte motor basicamente é vencer no domingo e vender na segunda, né? Era mais fácil obrigar a fazer um pit stop durante a corrida. Pois é. Seria mais tranquilo. E aí, Carlos? Olha, referente a isso, como nós três somos do tempo em que tinha aquele pneu de A a G, onde o G durava 2, 3 voltas só, eu acho que vai ser legal. Vai principalmente o talento daquele que vai saber controlar o consumo do pneu na prova. Não nas primeiras vai ser meio que um Deus nos acuda, mas na terceira prova pra frente aí os que conseguirem acertar essa fórmula vão se destacar. Vamos ver o que vai dar. Muita coisa nessa recém-criada categoria. Hora de MotoGP. MotoGP. 56 dias após operar o ombro esquerdo, o homem está de volta. Marc Marques voltou às pistas a bordo de uma Honda NSF 100. O reencontro com a moto foi uma preparação para o teste coletivo da Malásia, que acontece nesse início de fevereiro, visando a temporada 2019. Carlos Martins, segura o homem. Enfim, ele operou o ombro. Se ele com o ombro baleado ganhou o título de forma magistral ano passado, o que esperar dele? Vai ser ele vai estar com o rolo compressor já ligou a máquina e está pronto para passar o trator. Aliás, outra coisa também da MotoGP que vale a pena mencionar, com nessa segunda agora, a Yamaha lançou o protótipo de 2019 com o Mavecão. Aliás, o Mavecão de número, ele vai passar a competir, vai passar a usar o número 12. Sim, resolveu largar o 25. Ele vai pro 12. Quem apresentou moto no último fim de semana foi a Suzuki também, que vai ter Alex Rins e Juan Mir, que a gente vai falar, claro, quando fizer a perspectiva da MotoGP. A SICK também lançou. A SICK também lançou moto. As motos já começam a ser apresentadas ao público. Vamos falar de rally agora. A FIA planeja para esse ano aprovar que carros elétricos ou híbridos façam parte do Mundial de Rally a partir de 2022. Jean Todt declarou que está frustrado por ainda não ter dado, segundo ele, um rumo sustentável à categoria. Abre aspas. A razão é que as pessoas que estão lá para administrar o negócio me dizem que os fabricantes não querem isso. Eles não querem mudar o regulamento. Para mim, isso não é totalmente uma posição. Quando vou a shows em Frankfurt, Paris, Xangai, Tóquio, Genebra, vejo apenas novas tecnologias. Para mim é frustrante ver em um evento mundial da FIA que eles não querem novas tecnologias. Fontes europeias também afirmam que os próprios fabricantes sentaram e decidiram também pela mudança. Vai entender, mas de qualquer forma, Eric e Carlos, já passou da hora. Híbrido no Rally? No Mundial de Rally. Muito tempo. Passou da hora, vamos ver o que vai acontecer. Não, Rodrigo, é aquela parada, já tinha que estar naquela coisa de começar a transição. Já tinha que ter carro fazendo o teste, né, Eric? Exatamente. Vamos ver. Eu também acho já passou da hora de ter pelo menos testes com esses modelos. Várias empresas das que participam do WRC têm modelos de bom nível de vendas híbridos. Por exemplo, a Volks tem o Golf híbrido,
A Audi tem modelo híbrido e modelo de pequeno porte, A1, o Audi tem A1 híbrido. A Volks tem, se não me engano, o Golf híbrido é médio porte, mas tem carros menores híbridos. O Polo, versão híbrida na Europa. Assim, o que eu acho que falta ainda é eles acertarem uma redução de peso das baterias, para não ficar uma coisa meio mastodôntica. Conseguindo acertar essa equação, eu acho que é o pontapé para poder partir de vez para eletrificação da categoria. Aliás, essa coisa de peso, a Fórmula 1, quando a gente fizer a perspectiva da Fórmula 1, a gente vai falar muito dessa nova regra de peso que ajudou muitos pilotos para poder continuar correndo. Falando em Fórmula 1, eu vi uma notícia, acabei de ver uma notícia aqui referente à Fórmula 1. Quais são as letras do projeto da Haas sempre? VF. O VF significa Very First. No caso, eles sempre que lançam os carros, eles querem ser os primeiros a lançarem. E saiu no início dessa semana, a Haas vai lançar o seu carro na frente de todos já dia 7. Então a gente vai falar bastante disso na semana que vem. Vamos lá então, gente. Agora, o WEC. Endurance. A BMW pode abandonar a categoria. Em entrevista ao motorsport.com, o chefe de automobilismo da BMW, Jens Marquardt, disse que uma decisão final sobre o futuro do programa GTE da empresa bávara não seria tomada até que a atual campeã até a atual campanha do WEC não termine agora em junho, né? Ele disse para Motorsport: ainda há muitas coisas para quais temos que olhar no WEC. Nós definitivamente não extraímos o máximo desempenho do nosso pacote. E essa notícia vem em meio a relatos de que a BMW poderia estar interessada em entrar para a divisão DPI da INSA, até mesmo já em 2020. Existem também alguns rumores que eles podem tentar entrar para a LMP1, mas nada confirmado. O confirmado mesmo é para DPI da INSA, que poderia sair inclusive da GT Le Mans e ir para a DPI. Não é a primeira, a Ford também já demonstrou interesse de sair e ir para a LMP1 e largar o GTE. E se largar o GTE, somente Aston Martin, Ferrari e Porsche ficariam no grupo, sendo que a Aston Martin também já ensaia uma ida para a primeira divisão quando virar Hypercars. Carlos Martins, futuro da GTE está em risco no WEC. Em risco? Eu fiquei surpreso com essa notícia, caro amigo. Eu fiquei surpreso, porque assim, é o segundo ano da BMW, é o segundo ou primeiro da BMW com o projeto GT? Não, tá na primeira temporada ainda. Como a gente diz aqui no interior, é um carro fedendo novo. Sim, é um carro que tem muito a ser... novo é ótimo. É um carro que tem muito a ser desenvolvido. E aí, bom, se for para poder algum projeto de Hypercar, legal, porque o projeto de Hypercar também está ameaçado. Ninguém ainda só ficou aquela coisa morna, meio xoxa. O pessoal da FIA com o WEC foi lá em Daytona mostrar um pouquinho como vai ser. O pessoal olhou meio que aquela coisa assim, tipo, sei não. A Acura, diga-se Honda, tá mais voltada pro DPI. Agora você falando da BMW pensando no DPI, a única até agora que tá pensando em Hypercar, que já correu atrás, a Toyota. A Toyota falou assim, não, vou acreditar em você, vou continuar na aposta. A Aston com o Valkyrie, que tá em projeto assim, em franca atividade, tá tendo muitos bons resultados. A Mercedes com o AMG One tá meio capengando ainda.
tem algumas falhas. Meio, né? Isso, meio pra ser amigável. Pra ser amigável. E aí, Eric? Pra ser amigável. Porque assim, o que eles estão sofrendo é pra poder permitir que o motor que rende 400, 500 quilômetros dê um pouco mais de resistência e diminuindo isso para a faixa de seus 11.000 RPM. Ah, cara, na boa, tá virando uma palhaçada. Tá virando palhaçada já o WEC, viu? Tá virando palhaçada. Essas frescurinhas, ai, que não pode, que tá todo mundo de regulamento porque não tá ganhando, verdade, né? Aí não quer competir, fica em casa, cara. Não torra meu juízo. É o futuro do WEC. Espero pelo menos que dure ainda no ano que vem, que eu quero ver corrida no Brasil. Vamos lá então, queridos. Eu também. Vamos lá então, queridos ouvintes. Hora da gente passar pro próximo quadro do programa. Chega a hora do Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso personagem de hoje se despediu das pistas na semana passada, nas 24 horas de Daytona. Se trata de um dos mais talentosos e competentes pilotos que o automobilismo brasileiro teve. Estamos falando de Christian Fittipaldi. Sim, nascido em 71, Christian foi campeão da Fórmula 3 sul-americana em 90, campeão da Fórmula 3000 em 91, foi para Minardi em 92, né? Foi para Fórmula 1 na temporada de 92, fez teste com a Minardi, agradou muito ao dono da equipe, o Giancarlo Minardi. Correu em 92 e 93 pela escuderia italiana, quando a equipe contratava ainda piloto que tinha talento. Teve resultados muito expressivos, como por exemplo o 4º lugar do Christian na África do Sul em 93. Foi primeira corrida do ano naquele, né? Foi a estreia do campeonato 93, um aguaceiro nas 2 últimas voltas. Ele chegou em 4º, uma festa tremenda da equipe. Mas ficou marcado na temporada por causa daquele looping, depois de bater no Fabrício Barbazza, seu companheiro de equipe. Deu um looping em Monza, acabou completando a prova com o carro todo quebrado, se desentendeu com a equipe, não foi correr no Japão nem na Austrália, foi substituído pelo Jean-Marc Gounon, foi para a Arrows. Na Arrows também teve outros 4º lugares, teve outros 2 4º lugares com a Arrows, mas aí ele desistiu de andar em carroça e foi para a Indy. Logo na estreia dele na Walker, aquele carro inesquecível pintado com a bandeira do Brasil, você olhava de cima, era a bandeira do Brasil. Telecena. Exatamente. E patrocínio do PCN. Exatamente, também. Segundo na Indy 500. A única vez que ele correu a Indy 500, ele chegou em segundo. Terminou o ano como o melhor estreante. Em 96 ele foi para Newman Haas e lá ficou até 2002. Saiu da categoria com 137 provas, 2 vitórias, 20 pódios, uma pole, 671 pontos e 2 acidentes seríssimos, os 2 em 97. Quebrou as pernas em Surfers Paradise durante a corrida e ganhou, entre aspas, um coágulo grave no cérebro após um acidente durante testes no circuito oval. Não consegui achar que circuito oval foi esse. Se recuperou 100%, andou na NASCAR em 2001 e 2002, chamou a atenção do Richard Petty, que contratou ele para correr 14 provas em 2003. Mas as maiores conquistas do Christian foram pelo Endurance, juntando Grand Am, American Le Mans Series. A Grand Am muitos conhecem como Rolex Series, tá? American Le Mans Series e a unificação para a INSA Sport Car. Ele conquistou 3 vezes as 24 horas de Daytona, foi campeão 2 vezes do WeatherTech em 2014 e 2015, os 2 pela equipe pela qual ele se aposentou, a Action Express, ao lado do João Barbosa. Ele também já correu na 1GP, já correu na Stock Car e também está agora para ser diretor da Action Express e, junto com seu pai, o Sr. Fittipaldi, ingressar um projeto de equipe na Stock Car brasileira. Carlos Martins, Eric Von Draxler, para vocês, Christian Fittipaldi. Ô Rodrigo, faltou mais uma categoria que o Christian correu, truck.
Essa eu desconheço. Na boa, eu desconhecia. Christian Fittipaldi correu de caminhão, amiguinho. Quando isso? O Christian, além do resultado do 4º lugar em Kyalami em 93, em 92 ele conseguiu o 4º lugar também, se não me engano, no GP do Japão. E na época a Minardi tinha um bom acordo, que era correr com o motor Ferrari. Tempo que a Minardi tinha até certo ponto uma vaca um pouquinho mais gorda. Não, no Japão ele chegou em sexto. Pela Minardi, o único 4º lugar foi pela África do Sul mesmo. Ah, sim. Ok. Mas mesmo assim, é um resultado brilhante. Sim. Não, e também com a Arros, né? Sim, Ficando em e na 4º lugar com a Arros em duas oportunidades. No Pacífico esse e na é o Alemanha. tempo em que Fórmula 1 era pontuação até o 6º. E não o que querem colocar agora até 15º. Deus Para me com essa livre. palhaçada. Para com essa palhaçada. E aí, Agora, vamos lá. E assim, e o cara fazendo. E eu achei curioso o fato de ter vencido só 2 corridas na Indy, né? Uma em. É o Kart Lake, é isso? É o Kart Lake, é outra em Fontana. É o Kart Lake 99, Fontana em 2000, né? Isso. Aquele. Mas assim. Mostrou muito serviço ao longo de toda a carreira dele. Eu preciso informar. Eu preciso passar isso aqui agora. Tricampeão das 24 horas de Daytona, né? Ganhou em Sebring também. Oi? Ganhou em Sebring também. Sim. Venceu nos 12 horas de Sebring em 2015. Quer dizer, bicampeão da WeatherTech. O que mais que a gente pode mencionar? O cara... A estatística vale nesses momentos. Um dos únicos pilotos a completar 100% das provas que disputam em Le Mans. Ele correu 3 e completou 3. Não interessa, tá na Sim. estatística. Tudo bem que... tudo bem. O 12º em 2006 com a Senko, ok, mas, pô, completou. E vamos combinar, gente, é aquela parada. Mais um que engrossa a lista da felicidade. Sim, Você que acha que a vida é muito vivido na Fórmula 1, ele largou pra lá e foi ser feliz em tudo que foi categoria. Foi na Indy, foi ser feliz na 1, foi ser feliz na Stock Car Brasil, foi ser feliz na Truck, como o Carlos falou, foi ser feliz em tudo. Olha a imagem que eu mandei pra vocês via... E ainda tem agora eu quero ver lá. Dá até pra ver o capacete dele ali, o amarelo das gotas lá, igual do pai dele. Cara... E detalhe, em 91, quando ele foi campeão da Fórmula 3000, sabe quem foi o vice daquele ano? O Zanardi. Exato. Só pra você ver o calibre que o menino tem. Fórmula 3000 é uma coisa indecifrável. O Damon Hill naquele ano foi 7º colocado e depois foi campeão da Fórmula 1. Enquanto isso, o terceiro colocado nas pets correu 800 metros na Itália, que nunca mais se ouviu falar nele. Mas Histórico. E aí, Carlos, o que você tem pra falar do Christian? O Christian é um dos grandes talentos que muito brasileiro fala assim, ele só correu, só entrou porque era neto, que era sobrinho do Emerson. Muita gente vai falar isso. Mas Carlos, Eric, não é só ser sobrinho do Emerson, não. Ele fazia parte do clã Fittipaldi, que não tem só Emerson, tem o Wilson e tem o Wilson pai, né? O Barão, o Wilson, o Emerson, é todo o clã, mas ele na Fórmula 1 ele conseguiu fazer excelentes resultados com várias trapizongas. Exatamente. O que só aumenta o... E a Arrows naquela época, pelo amor de Deus. A Arrows alguma época foi boa? Vamos colocar no início, vai. Entre 70... Quando lançou o carro, até que era bom. Até descobrirem que era plágio. Exatamente. Ouvintes, Nossa, que horrível. Falamos de Christian Fittipaldi, mais que merecida homenagem ao tricampeão das 24 horas de Daytona, bicampeão do Sports Car. E com essa homenagem ao Christian, a gente encerra esse bloco
Daqui a pouco a gente tá de volta.